Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física e vamos dar continuidade ao nosso assunto de movimento circular. Hoje eu vou falar para vocês, preparar aqui um experimento sobre transmissão por correia, transmissão por contato e transmissão por eixo. Sugiro que quem não viu a primeira aula, assista para acompanhar melhor a linha de raciocínio. O link eu vou deixar aqui na descrição. Primeiro caso, transmissão por correia. Nesse tipo de transmissão, todos os pontos da correia possuem a mesma velocidade linear, ou velocidade tangencial, também chamado assim, desde que não haja deslizamento na correia. Então, eu marquei aqui dois pontos de verde para que você possa perceber que esses dois pontos eles vão percorrer a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo. Ora, se eles percorrem a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, eles possuem a mesma velocidade. Observe. Então, na transmissão por eixo, todos os pontos que estão sobre a correia possuem exatamente a mesma velocidade. O próximo tipo de transmissão se dá por contato. E para isso eu vou utilizar essas duas engrenagens. Observe que a engrenagem branca encosta na engrenagem cinza, nesse ponto bem aqui. E assim como na transmissão por correia, nesse tipo de caso, os dois discos, as duas engrenagens, também possuem a mesma velocidade linear. A diferença é que agora uma realiza o giro no sentido horário, enquanto que a outra vai realizar o giro no sentido anti-horário. Perceba também que a engrenagem branca, enquanto ela dá uma volta, a engrenagem cinza dá várias voltas. Isso por quê? Porque a velocidade angular da engrenagem cinza é maior do que a velocidade angular da engrenagem branca. Isso tudo sai da nossa relação de V igual a ômega-R. Veja bem, se na periferia das engrenagens todos os pontos possuem a mesma velocidade linear, então eu tenho que essa velocidade V ela é constante. Como V é igual a ômega-R, quem possui o maior raio possui uma menor velocidade angular. E o contrário também é verdade. Quem tem um menor raio terá uma maior velocidade angular. É o que acontece aqui com a nossa engrenagem cinza. Isso também seria verdade se você tivesse aí uma transmissão por correia nessas duas engrenagens. Observe que a engrenagem maior, enquanto ela dá uma volta, a engrenagem menor dá várias voltas. Isso acontece porque a engrenagem pequena ela possui uma maior velocidade angular. Mais uma vez a nossa relação. V igual a ômega-R, como a velocidade linear é a mesma, quem possui o maior raio vai girar a uma rotação menor, a uma menor velocidade angular. É exatamente por esse motivo que na bicicleta a coroa ela é maior do que a catraca, porque assim quando você dá um giro na coroa, a roda traseira que está acoplada à catraca, ela dá vários giros, então ela se move mais rápido do que a pedalada que você fornece. E para fechar essa nossa linha de raciocínio, nós também temos a transmissão por eixo. Nesse tipo de acoplamento, nós teremos discos que serão presos a um único eixo, conforme aqui representado. Eu fiz aqui uma linha e eu quero que você preste atenção nesses dois pontos, ponto A no disco menor e ponto B no disco maior. Observe que os dois discos eles vão dar uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. Olha lá, tanto o disco menor quanto o disco maior, eles completam um giro de 360 graus no mesmo intervalo de tempo. Conclusão, na transmissão por eixo, os discos terão a mesma velocidade angular. Observe mais uma vez, eles realizam uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. E eu preparei essa simulação aqui para vocês para mostrar também, quando você tem a mesma velocidade angular, quanto maior for o raio, maior será a sua velocidade linear. Olha só que interessante, por que isso acontece? Perceba que eu tenho dois discos de raios diferentes, onde o ponto B está a uma distância maior do centro do que o ponto A. Afinal de contas, o raio R é maior do que o raio R nesses discos. Observe agora que eles vão realizar um movimento de translação, mas a velocidade angular deles é a mesma, uma vez que eles vão dar um giro de 360 graus, uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. Observe mais uma vez. É inegável que a distância percorrida pelo ponto B é maior do que a distância percorrida pelo ponto A, conforme marcado aí em vermelho. Ora, se o ponto B percorre uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, é porque a velocidade de B é maior do que a velocidade em A.
Para finalizar nossa aula de hoje, eu quero resolver com vocês apenas 2 exercícios. O primeiro é esse, eu tenho aqui 2 polias, A e B, de raios R e R'. Note que R' é maior do que R e que elas giram conectadas por essa correia. Sabendo disso, nós temos que, conforme vimos há pouco tempo, todos os pontos sobre a correia possuem a mesma velocidade linear ou velocidade tangencial. Então, todo mundo que está aqui sobre a correia possui exatamente a mesma velocidade tangencial. Vou escrever isso. Velocidade tangencial de A é igual à velocidade tangencial de B, que eu vou chamar simplesmente de V. Nós sabemos também que V é igual a ômega-R. Logo, quem tem o maior raio terá a menor velocidade angular, uma vez que V é constante. Concluímos, então, que a velocidade angular de B tem que ser menor do que a velocidade angular de A. Não é verdade? Aumenta o raio, diminui o ômega. Com essas 2 informações, vamos agora ver as alternativas. Observem que a única alternativa correta é o item E, que diz que a velocidade angular de A é maior do que a velocidade angular de B. Está bem aqui. Porém, ambas têm a mesma velocidade tangencial. Exatamente isso, a alternativa correta é o item E. Segundo e último exercício diz o seguinte, nós temos 3 engrenagens, E1, E2 e E3, sendo que E1 e E3 possuem o mesmo raio. O problema diz que E1 gira no sentido horário, então é esse sentido aqui de rotação, mas como ela está em contato com E2, E2 vai girar nesse sentido aqui. Observe, E2 está girando no sentido anti-horário. Como E2 também está em contato com E3, E3 vai girar nesse sentido, que é o sentido horário. Concluímos então que E1 e E3 giram no mesmo sentido, sentido horário. Dessa forma, nós já podemos até eliminar algumas alternativas. Olha lá, o item A diz que E3 gira em sentido contrário a E1, não pode ser. Então, essa aqui está fora. Item B também está fora, diz que E3 gira em sentido contrário, só pode ser o item C ou D. Mais adiante, nós vimos que numa transmissão por contato, a velocidade linear era a mesma. Conclusão, V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a V. Chamarei simplesmente de V. Ora, sabendo que V é igual a ômega-R, façamos mais uma vez aquela nossa relação. Quem possui o maior raio terá a menor velocidade angular, uma vez que V será constante. Se E2 possui o maior raio, logo E2 terá a menor velocidade angular. Ora, se ela tem a menor velocidade angular, ela vai demorar mais tempo para dar uma volta completa. Perceba que E1 possui o mesmo raio que E3, logo eles terão o mesmo período. Período 1 é igual ao período 3, sendo todos eles menor do que o período 2. Uma vez que, conforme falamos agora há pouco, essa engrenagem aqui ela vai demorar mais para dar uma volta completa. Logo, o tempo que ela gasta para dar uma volta, que é o período, é o maior de todos em relação a esses 3 casos. Por isso que a alternativa correta só pode ser o item D de dado. Então é isso, pessoal. Espero mais uma vez que eu tenha ajudado. Vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Valeu!